Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Só Lamento Podcast. Estamos de volta depois de um tempo de férias, depois das férias, né? E hoje... É tipo 14º, 15º salário. Isso, igual o governo. E hoje nós temos uma convidada, hein? Convidada, palma. Importada de outro país, né? Lá de São Paulo. E hoje vai estar aqui com a gente, porque assim, é outro país, vivemos na República Rio-Grandense, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é um país para nós, né, para os nativos, inclusive para Elô. E se tu é de São Paulo e não gostou, lida com isso, não tem problema nenhum, né? Pontos turísticos maravilhosos. Isso, é verdade. Temos o Jesus Pescoçudo. A gente não pode falar mal de São Paulo aqui, é muito legal. Não, minha esposa é de lá. Sim, mas não estamos falando mal de São Paulo, estamos falando que nós somos um país separado de São Paulo. E a Elô não vai falar mal de São Paulo? Não vai. O podcast sobre o movimento separatista? Isso aí. Tá. Vamos falar. Então vamos, os da mesa de sempre, né? Eu sou Francesco e é só isso que tem para falar sobre mim. Por favor, se apresentem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Lucas Castilhos. E estamos de volta depois de 15 anos de pause, né? É isso aí, mais ou menos. Fala, galera, nós vencemos. Acho que duraremos mais 10 anos depois de vencer essa pausa. Essa batalha contra o calendário. Primeiro período de desânimo. Com o podcast. E entre nós, então, está ela, nossa missionária, missionária enviada aqui da Aliança Bíblica de Caxias do Sul, está lá trabalhando na Cracolândia, em São Paulo. É um lugar sinistro, como a gente vai ouvir um pouquinho, né, dela hoje. Então, muito bem-vinda, Elô, nosso podcast, nosso humilde podcast te recebe. Muito bem-vindo. Salve, quebrada! Um sonho realizado. Aí, ó. De falar salve, quebrada. Isso aí. Então, gente, nós hoje iremos falar sobre esse assunto que está aí no card, né, que você já viu, que é sobre o chamado, mas isso vai falar muito sobre a vida da Elô. E nós vamos falar sobre essa questão de como funciona o chamado para o cristão, né? Se todo cristão é chamado para ir para o campo missionário, existe um chamado específico. Será que a gente precisa ouvir uma voz de Deus assim nos chamando para ir para algum lugar, um anjo aparecer? Será que isso aconteceu com a Elô? Não sabemos, vamos descobrir nesse podcast. Será que apareceu um anjo, falou, né? Um anjo brilhou assim no quarto à noite e tal. Uma luz fortíssima, cegou, ela foi ao chão, as lágrimas, e disse: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Envia-me a mim. Será que tem um anjo que chama para São Paulo, um anjo que chama para África? São questões. Anjos regionais, será que são? Qual o itinerário? Gabriel é um anjo de Jerusalém. Isso, exatamente, né? Exatamente. Tipo representante comercial, né? Essa área é minha, galera. Essa área é fechada, você não pode invadir. Isso. Então, Elô, fala um pouquinho assim, já está há quanto tempo lá? Como é que assim tem sido a tua vida lá, assim, de forma mais geral, né? Depois a gente vai entrar nos milindres, né, mais específicos, assim, só para o pessoal que ainda não te conhece, te conhecer um pouquinho melhor. Então tá, né? Eu só quero já pedir perdão de antemão, porque eu não sou tão eloquente. E quando eu fico um pouquinho nervosa, O Christian também não é, fica tranquilo. Tá tudo certo. eu faço umas piadinhas quando eu tô desconfortável, né? Então eu já peço perdão de antemão. Mas então, né, fui enviada ao campo missionário há 8 anos atrás pela Aliança, né? Que foi a igreja que me converti e aprendi tudo sobre a vida cristã, né? E são 8 anos servindo, né, na Cracolândia, a região central ali do centro histórico de São Paulo, né? E durante 2 anos eu servi numa missão que atendia as pessoas em situação de rua, né? Que moram na rua mesmo, que sabe quando aparece lá na Band, no Datena, que aparece a Cracolândia toda, aquele grupão de pessoas e a polícia, o confronto. Então, durante 2 anos, eu trabalhei numa missão que atuava diretamente com este público, né? E aí, depois desses 2 anos, entendi, assim, uma direção de Deus de atuar especificamente com crianças. Nossa, especificamente, já vamos polemizar aqui. De atuar com as crianças, né? Porque quando eu tava trabalhando com a galera em situação de rua, aí tu tá na rua, aí tá no meio do fluxo lá, né? A missão que eu servia durante a semana tinham várias atividades que a ideia não era só que nós fôssemos até ali no fluxo, né? Que é aquele grupo de pessoas, mas que eles também viessem para poder participar de um culto, né?
minimamente um culto, né? E aí a gente fazia essas visitas até a rua, mas eles vinham também. E quando tu vai pra rua, tu tá lá no meio, tu vê que não é só as pessoas ali adictas que estão na rua, né? Se cria um ecossistema ao redor todo, porque, pensa, ninguém mais quer morar ali, ninguém mais consegue ter o seu comércio ali, então começa a acontecer que os prédios ficam abandonados ali naquela região, e as pessoas, né, em situação de vulnerabilidade, vão invadindo esses lugares, e vão se formando cortiços, ocupações e tudo mais. Então, vai se criando ali um outro jeito de ser sociedade, né? E aí, quando tu tá ali nesse meio, tu vê que tem mães, que tem mulheres, onde tem mulher sempre tem criança, né? E aí tu vai vendo que, essas crianças estão crescendo ali naquele meio, como se aquilo fosse o pátio de casa delas, né? Então, houve uma época que o fluxo, né, que o grupo de pessoas estava num parque ali, né? Já do parque completamente destruído, mas tinha ainda um resquício de parquinho. E aí tu via aquele cenário todo de destruição, as pessoas ali usando o crack a céu aberto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e as crianças estavam brincando, como se nada fosse ali naquele parquinho, né? E criança é criança em qualquer lugar, né? Então elas estavam ali brincando. Aí, às vezes, no inverno, eles faziam umas fogueiras para se aquecer, né? Os moradores de rua. E aí, às vezes, tu passava por ali e as crianças estavam meio que ali brincando no fogo, junto ali com a galera, né? Então, aí, depois desses 2 anos com a galera, com os adultos, aí eu fui entendendo que acho que é na criança, né? E aí, são 6 anos agora atuando diretamente com as crianças, que aí são os filhos dessa galera que tá na rua, né? Sim. Eu falo bastante, vocês já deu pra ver. Né, que eu falo. Não, mas fale mais. E agora tu tá num momento meio sabático, assim, né? Um período aí de descanso, um pouquinho. A Aliança te trouxe de volta pra cá, ficar uns meses aqui, né? Pra descansar. E aí a gente teve o privilégio, a oportunidade de convidá-la, né? Pra estar com a gente no... Na verdade, ela tava com saudade do galeto e da polenta. Né? Isso é verdade. Olha, ela voltou. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Churrasquinho, Deus do livre. Como que é pra te retornar, assim, sabático, sendo que o teu envolvimento diário é 24 horas por dia lá, é uma vida diferente, é um contexto diferente e tu se vê tendo e sendo obrigado a descansar um pouco porque é necessário. Sabe que quando foi uma proposta do presbitério da Aliança, né? De fazer esse sabático, porque já faz um tempo que eu tô lá, fazem 8 anos, e nesses 8 anos eu venho e fico, tipo, 1 semana, 10 dias, assim, né? Então tento vir, porque também eu sinto falta da nossa terra, né? E das pessoas que estão aqui, dessa vida em comunidade, assim. E eu acho que quando o presbitério fala assim, estamos pensando, né, em um sabático, porque faz tempo que tu tá aí, já era uma coisa que eu tava orando, assim, falando com Deus, porque não me sinto cansada do trabalho, né? Mas me sinto, assim, cansada porque o ministério é solitário, né? Quando a gente tá falando de missões e mesmo todas as formas de ministério às vezes acabam sendo solitárias, dependendo do quanto tá engajado, quem é tua equipe e aquela coisa toda, né? E então eu tava sentindo essa falta, assim, de viver em igreja, né? E de estar com as pessoas, com os meus amigos e fazer coisas assim. Mas o retornar foi bem difícil, assim, de entender o que seria esse retornar, porque vou falar a palavra trabalho, a gente vai falar de trabalho muitas vezes, mas não é mais trabalho, é estilo de vida, né? Porque hoje, por exemplo, na missão em que eu sirvo, né? Que é justamente com as crianças, a gente funciona como uma espécie de contraturno. Então, período que a criança não tá na escola, e aqui eu falo entre aspas, que a gente pode falar sobre isso já, ela passa o período lá, né, na missão com a gente, com alimentação e diversas atividades. E os missionários, né, a equipe de missionários, mora lá também, né? Cada um é um espaço bem grande que a gente tem, graças a Deus, a gente entende que foi Deus que proveu, assim, o espaço, porque foi também um milagre conseguir um lugar como aquele. E é como se fosse uma estrutura de escola, né? Há um tempo atrás era uma escola, e aí
foi meio abandonado, assim, e aí ficou meio largado as traças, e aí as proprietárias diminuíram o valor, então é alugado. Então, assim, mas é uma estrutura incrível. Tem quadra, tem um pátiozão para as crianças brincarem, e tem espaço para a equipe de missionários morar lá, cada um na sua individualidade. E a sensação que a gente tem, né, assim, por isso que eu falo de estilo de vida, é que a gente tá abrindo o portão de casa e falando, vem as crianças brincar aqui, sabe? Tem o filho dos outros missionários, e aí eles são amiguinhos deles também, e aí é tipo meio que isso, assim, todos os dias, né? Então, as crianças, e a gente sempre fala, né, a atividade começa de manhã e vai até o final da tarde, mas o trabalho, ele começa depois que as crianças foram para casa, porque daí essa criança foi para escola de manhã, passou a tarde fora, e ela vai ver a família, né, a mãe, porque ninguém tem pai lá, ela vai ver no final da tarde, que aí é quando ela vai chegar em casa e vai encontrar o padrasto bêbado, ou vai encontrar a mãe bêbada, ou, né, ou não vai encontrar ninguém também, né? E aí o que a gente sempre fala para eles é, volta pra cá pra missão, né? @IBT Oficial, quem está se perguntando. Segue a gente lá, vai lá ver agora, que é bem legal. E a gente fala, volta pro IBT. E às vezes são 9 da noite, 10 da noite, 11 da noite, e essas crianças voltam, porque encontraram um problema em casa, né? O padrasto tá batendo na mãe, a mãe que não tá em casa, ou não tem comida e tá com fome, né? E aí, às vezes, é 11 horas da noite, o portão toca, e aí a gente abre a nossa casa, né? Para as crianças terem ali o mínimo de refúgio e de acolhimento que é necessário, né? Então, vira o teu estilo de vida, né? Tava falando com o Vanderlei, aqui, né, um dos coordenadores da Aliança, e tava falando com ele, e ele tava falando assim, que na verdade a gente atende 150 crianças diariamente, né? Então, são 150 filhos, né? Exatamente. Então, a gente vira extensão familiar deles, mas eles também viram nossa extensão familiar, né? Então, o voltar é tipo isso, é tipo deixar uma parte da família em algum lugar, né? Na verdade, o ser missionário, ele não é das 7h30 às 6 da tarde, né? É como tu disse, ele vira um estilo de vida, ele é em tempo integral, assim como o Francisco, que é pastor aqui na Aliança, ele vive o ser pastor tempo integral. De repente alguém vai ter um problema de madrugada com a esposa, sei lá, vai ligar para ele, ele vai atender, porque lida com pessoas, e pessoas não funcionam em horário comercial apenas, né? Sim. E acho que principalmente onde tu estava, que era pessoas e crianças, adultos em vulnerabilidade, eu acho que esse teu tempo lá foi pesado, mas acho que também ao mesmo tempo é gratificante, né? O serviço missionário, ele é muitas vezes, como tu disse, solitário, né? Às vezes tu tem que passar por situações assim, sozinhos entre aspas, porque a gente sempre tem alguém a recorrer muito maior do que nós, mas acho que a gente já discutiu outras vezes, assim, que o servir a Cristo, às vezes, no pastoreio ou no campo missionário, ele é solitário, né? E o quão é importante a igreja ou os irmãos, não só a igreja onde tu foi enviado, enfim, sustentar também em oração, né? Como tu disse, tu vinha muito tempo orando, de repente, por esse tempo, né, de pausa nesse teu trabalho, e Deus respondeu a tua oração com esse chamado da aliança, né? Vamos dar uma pausa, enfim. Mas como é importante, né? A gente falou várias vezes aqui de sustentar tanto os líderes, os pastores, os missionários que estão em campo, o sustento, não só em dinheiro, né? O financeiro, mas em oração, o quanto é importante isso também, exatamente, né? Enfim. E tu comentou antes ali, falando a respeito de como tu estava lá, sobre a questão que tu foi entendendo de Deus que era para trabalhar com as crianças, né? E o Lucas agora falando sobre essa questão de a gente trabalhar de tempo integral, né? O fato é que há uma certa confusão, né? E tanto que a gente pensou em falar sobre esse assunto, porque há uma confusão sobre essa questão do chamado. A gente brincou no início ali sobre o anjo aparecer, enfim, uma voz chamar. O que pode acontecer, óbvio que Deus pode fazer dessa forma, né? Mas não necessariamente vai acontecer para todo mundo, né? E nós temos
vamos dizer assim, uma divisão na questão do chamado, que é tem um chamado, todo cristão é chamado, né? Nós temos um chamado geral de Deus, ou seja, todos nós somos cristãos de tempo integral. Né? Então a gente não tem assim, quando eu venho para a igreja no domingo, eu sou cristão, aí no meu trabalho eu não sou, os missionários do campo têm que ser o tempo todo, mas eu como cristão não preciso ser o tempo todo, né? Todos nós somos cristãos o tempo todo. E nós temos um chamado geral de Deus, que é o qual? Amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o chamado mais geral, né? Nós temos o chamado de evangelizar as pessoas, é um chamado geral, não é só para aquele missionário enviado. Então, nós todos somos embaixadores de Cristo, somos chamados a evangelizar, batizar, discipular. Né? Olha quanta coisa a gente já tem que fazer. Para todos, né? Para todos os cristãos. Não é exclusivo de ninguém. Não é do missionário, não é do pastor, é todo cristão. Né? A gente às vezes terceiriza isso, né? Não, o evangelismo é com o cara que tem o dom do evangelismo, né? Eu sou um bom discipulador, né? E aí a gente vai se escondendo atrás dessas coisas, né? A gente é chamado de forma geral a negar a si mesmo, né? Ou seja, carregar a cruz, morrer para si mesmo, abrir mão dos sonhos, desejos, né? Paulo vai dizer, não sou mais eu quem vive, agora é Cristo que vive em mim. Então a gente tem um chamado complexo já, completo também, como cristãos de modo geral, assim. Mas nós também temos chamados vocacionais, sei lá, se a gente pode falar nesse sentido, assim, de pessoas que abrem mão de uma vida, e aí tem que cuidar a palavra, assim, mas uma vida normal, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? Entre aspas, né? Assim, de trabalho, aquela coisa de trabalho formal, né? Que não tem a ver diretamente, né? Embora no trabalho também deva ser um cristão. Mas assim, não de ficar de tempo integral à disposição da igreja ou no campo missionário, enfim, né? E alguns entendem que são chamados para lugares específicos, né? A gente conhece gente que já foi para outros lugares do mundo, entendendo que Deus tinha chamado. Então, assim, o que não é só para Elo isso, né? Para nós todos, assim, a gente pensar, construir juntos. O que vocês entendem por esse chamado específico, assim? Será que todos têm que ir para um lugar remoto, né? Sei lá, para Cracolândia, ou sei lá para a Amazônia, ou para a Coreia do Norte? Ou será que nós temos chamados específicos que talvez vão ser mais perto, né, da onde a gente está geograficamente? Como é que funciona isso na visão de vocês? Será que o anjo aparece? Será que Deus fala em voz audível? Ou será que eu leio minha Bíblia e consigo entender de Deus que Ele está me chamando assim para o campo missionário? Acho que antes da Elo, que tem essa experiência na pele, vamos falar nossas besteiras para depois ela conseguir corrigir e ficar um programa legal, tu entendeu? Eu acho que começa naquela questão de que às vezes tu mora num prédio e tu não conhece teu vizinho da porta, sabe? Tu não sabe o nome do teu vizinho, tu não dá nem bom dia para ele. Acho que já começa ali. Nós somos chamados, como tu falou antes, para evangelizar, para batizar, para discipular, e muitas vezes a gente não exerce esse chamado básico que está escrito na Bíblia, né? Existem pessoas que têm o dom do evangelismo mais aflorado, eu creio nisso, e ela pode exercer esse dom, esse chamado melhor do que às vezes outras pessoas, mas todos deveriam fazer isso de alguma forma. Eu acho que a gente pode aproveitar aquilo que Deus nos deu como um dom, como uma facilidade, e de várias formas. Tem gente que tem o dom aqui da música, e aí vai tocar melhor no louvor, ou vai fazer num dia de evangelismo, o cara pode lá estar tocando louvor e vai estar ajudando no evangelismo. De repente ele não vai ter a facilidade de conversar tão bem com as pessoas. Tem pessoas que são mais tímidas, e isso é normal. Sim, normal. Mas o dom de ir e fazer discípulos, que está escrito na Bíblia, esse chamado todo mundo deveria exercer. Né? Eu acho que começa na porta da tua casa, no teu vizinho do prédio, teu vizinho da tua casa, no teu colega de trabalho, que muitas vezes tu conversa tantas coisas aleatórias, assim, enfim, e tu não consegue conversar com o cara se ele tá com um problema no casamento dele, com os filhos, ou ele tá passando por uma crise existencial da vida, e no fundo a gente sabe que todos os vazios que a gente tem são preenchidos apenas por uma coisa, que é Cristo, né? Então, se cada um exercesse o dom primário, o chamado geral,
Já seria muito mais fácil para a gente conseguir enviar as pessoas, os missionários que têm esse dom mais aflorado do evangelismo e, enfim, que são chamados para isso, né? Então, meu amigo, se você tem um vizinho que você não sabe o nome dele, amanhã, porque hoje você está escutando esse podcast aqui e talvez não tenha tempo, amanhã vai lá e converse com ele. Leva um bolo pra ele. Leva um Tá bolo. tudo errado. E se for um bolo, aceita um pedaço lá em casa também. Tudo errado. Não, eu acho que assim, o chamado geral ele é muito sério, né? Seríssimo. E eu acho que, logicamente, a gente vai precisar de chamados específicos para atingir outras nações. Mas, às vezes, o contexto geral da cidade, às vezes, ele não é atingido por falta de viver o nosso chamado geral, no fim das contas, né? A gente vai usar aqui, tipo, o pastor, a missionária, eles abrem mão de uma carreira, né, no trabalho, no dia a dia. Eu entendo que a gente, como cristão, deve ser o mais diligente, o melhor, né? A gente deve dar o nosso melhor para Deus naquilo que a gente faz e no trabalho do nosso dia a dia. Mas eu entendo também que o nosso foco mudou, né? O nosso foco no trabalho não é mais buscar dinheiro por buscar dinheiro, não é enriquecer por enriquecer, crescer profissionalmente por crescer profissionalmente, mas é dar o nosso melhor, glorificar a Deus através daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. E aí sim está à mercê da soberania de Deus para conquistas eventuais e a mais que teremos. Então entender que se almejamos conquistas, que estejam nas mãos de Deus e vamos dando o nosso melhor para isso. Se não temos conquistas, Deus fechou a porta e tá tudo massa também. Mas que há um propósito por detrás do ambiente onde a gente trabalha, onde a gente está. Sendo que, se eu ganho muito dinheiro absurdamente, eu tenho que usá-lo para a glória de Deus, sabendo que quem me conduziu até ali não foi a minha qualidade, o quão bom eu sou, A tua força, né? mas o quão Deus é bondoso comigo e quer me usar, apesar das minhas dificuldades, nessa área para abençoar outras pessoas, né? E a partir do momento que a gente enxerga a vida assim, esse reino do já, mas ainda não, essa perspectiva de estou nesse meu momento de vida, como Deus quer me usar nesse meu momento de vida, a gente também vai entender um pouquinho do nosso chamado específico, né? Porque eu acho que também tem a ver a forma que Deus soberanamente conduziu a minha vida desde que eu era uma criança até hoje, o que foi forjado em mim nas circunstâncias e dificuldades, alegrias e tristezas que eu passei, e o quanto disso eu posso hoje doar aos outros, o quanto disso eu posso usar a serviço do reino. Então, eu vejo que o nosso chamado específico ele tem muito a ver com um Deus que a gente crê soberanamente, e como o John Piper usa, a sua providência nos conduziu até o momento onde nós estamos, com as nossas qualidades, com as nossas dificuldades, e a partir daí a gente vai entender o que Deus quer da gente, né? Porque eu imagino que nem todo mundo... Há experiências, nem todo mundo vai acordar com uma parede escrita, faça isso, né? A maioria de nós vai ser conduzido soberanamente por Deus, a maioria de nós vai criar casca durante a vida para servir em algumas coisas que outras pessoas não conseguiriam, vai nos dar sabedoria em umas áreas que a gente vai enxergar a necessidade na igreja e vai poder servir através disso. Eu vejo, por exemplo, alguém que não tem filhos, no fim das contas, não vai poder servir através de um ministério que ensine pais ou aconselhe pais na igreja. Sim.
né? Isso aí vai ser um cara que passou perrengue com os seus 2, 4, 6 filhos. E esse cara, quando chegar lá na frente ou no meio do caminho, vai dizer, bom, vamos servir dessa forma, eu acho que Deus tem me conduzido a isso. Da mesma forma que eu imagino que depois de todas as nossas confabulações e besteiras, a Elo não vai dizer que ela caiu de paraquedas na Cracolândia, mas que Deus soberanamente, através da vida dela, forjou nela um caráter e também gostos e uma forma nela que ela se encaixa lá também, que ela consegue servir e se doar de uma maneira alegre e feliz, que não deixa de ser pesado, porque eu acho que tem que ser pesado, a gente tem que se sentir doando, tem que ser esforço, não pode ser somente, eu vou dar até que não seja prejudicial para mim. Não, eu acho que o chamado é esse. O levar a nossa cruz é estar disposto diariamente a morrer, se necessário for, pelo próximo. É interessante, só antes da Elo responder sobre isso, que as pessoas ligam, eu já ouvi várias vezes, eu não sei se aí na sua igreja alguém já falou isso para você que está ouvindo agora esse podcast, mas eu já ouvi várias vezes, né, como participando de ministério, liderando ministério, de que alguém queria dar um tempo no ministério porque estava se tornando pesado. E agora tu falou isso, eu me lembrei. E aí eu fico pensando nos apóstolos, ouvindo isso. Eu vou dar um tempo no ministério que é pesado. Os caras apanhavam, foram presos, apedrejado. Paulo foi tido como morto, inclusive, num apedrejamento. Ele levanta, bate a roupa e volta para dentro da cidade da qual ele foi apedrejado, não foge. Sofrimentos leves e momentâneos. Isso, e aí vai dizer e aí eu sou uma pessoa dizer que o ministério está pesado, eu vou dar um tempo, sabe? Então, o ministério vai envolver sacrifício, vai envolver dor, né? E eu, inclusive, quando estava pensando enquanto vocês falavam, como que foi o meu chamado, né? Porque eu também trabalhava fora, numa empresa, e a Aliança, através do presbitério, me convidou para trabalhar de tempo integral, né, como obreiro, como pastor. E não foi um anjo, né? Eu disse que ia orar e eu, desde o ensino médio, eu me coloquei à disposição de Deus, porque eu tinha no meu coração esse chamado, vamos dizer assim, essa vontade de servir, trabalhando de tempo integral. Acho que tem a ver com desejo. Tem a ver com desejo, tá ligado, né? E Deus foi confirmando isso ao longo dos anos, e naquela situação específica, eles vão fazer 12 anos, né? Eu disse, eu vou orar, porque eu não quero aceitar se Deus não quer que eu esteja aqui, e também não quero dizer não se Deus está me chamando para fazer isso. Então, assim, tem os dois lados, né? Não adianta só ser um desejo meu. Tem que ser algo que Deus me queira. Deus quem dá autoridade, Deus quem tira, quem coloca, quem faz as coisas, né? E eu disse para Deus, olha, Deus, eu estou à disposição para te servir. E essa tem sido minha oração até hoje, né? Eu quero te servir onde precisar. Precisa aqui de tempo integral, eu estou aqui servindo de tempo integral. Precisa que eu saia agora da aliança de tempo integral, eu vou continuar procurando servir a Deus onde precisar, onde Ele quiser me usar. Precisar não, né? Porque não precisa. Mas onde Ele quiser, né? Me dá esse privilégio de servir. E o legal disso é que o contexto todo, até aquilo que a pessoa que a gente menos esperava que ia dizer, boa ideia. Sabe? Porque quando a gente pensa nisso, eu vou largar tudo aquilo que seria valorizado, parentes, familiares, enfim, que seria dinheiro. O mundo hoje, na real, é isso, né? Sim. E daí para ser pastor, sabendo que, né, é isso. E daí tu pensa que todo mundo vai dizer não, vai torcer o nariz e tal. Quando tu vê, o cara ouve, não, que legal, né? As pessoas vão confirmando, Deus vai confirmando, né? E aí tu tava falando, imagina quantas experiências a Elo teve lá, principalmente lidando com crianças, né? Quanto sofrimento também ela não teve nessa passagem dela, né? Então, às vezes, a tretinha que tem no teu grupo, ou algum acontecimento que a gente acha que é tão pesado, às vezes a pessoa que tá lá no campo, né, servindo, passou por coisa muito pior, né? Muito pior. Então, Elo, como é que foi, assim, pra te aparecer agora vai falar o a verdade, anjo? né? Ai, como meu Deus. Mestre. Eis-me aqui. Foi quase que nem Samuel, né? Na parede, né? Adoraria, inclusive, fica essa ideia pra Deus aí quando quiser falar. Inclusive, o Christian falou que
tá escrito na parede e tal, mas na real tá escrito na Bíblia, né? Assim, tá escrito em algum lugar, pessoal. Tá escrito em algum lugar, né? Dá pra ler. Em algum lugar está escrito. Mas assim, vai brilhar aquele versículo. Isso, vai acender. Aí. Isso, Mas como é que foi, assim? Foi um processo? Foi um momento? Como é que foi? Conta pra nós como é que foi, assim. Tu chegou à decisão, o dia... Como é que foi o processo até chegar o dia que tu disse, eu vou pra São Paulo? Foi. Eu acho que tudo que vocês estavam falando aqui, eu acho que falaram brilhantemente sobre. Obrigado. Não era pra ti, Cris. Um pastor e grande amigo meu um dia me disse, né, Elô, o ministério, ele é uma máquina de moer carne. Lembra quem foi, Francesco? Lembro. Francesco um dia me disse, Elô, o ministério é uma máquina de moer carne. E não é que Deus escolhe os mais capacitados, os mais eloquentes, com o melhor histórico de vida. Ele usa o ministério como um instrumento para te moer e te rasgar e te fazer mais parecida com ele, né? Então, o ministério de tempo integral, do meu ponto de vista, desculpa haters, mas do meu ponto de vista é a ferramenta que Deus usa para forjar o meu caráter, como talvez ele usa a paternidade, né, Sim. ou o casamento para forjar o caráter de vocês, né? Não é porque Deus olhou e falou, esses homens, eu preciso deles. Não, esses homens precisam de mim e precisam me encontrar na paternidade, e é a ferramenta que ele, né, ou uma mãe, né, ou uma médica, ou, né, Deus, ele não tá nos premiando pelas nossas capacidades e dons e talentos, até porque foi ele quem nos deu, né, mas ele tá usando os dons e talentos que ele nos deu também para forjar os nossos caráteres para aqui, né, naquele dia, então, que a gente estiver face a face com ele, a gente esteja minimamente mais parecido com ele, né? E na minha vida tem sido isso também. Não foi uma mão que escreveu na parede, não foi um anjo, né? Adoraria, fica a dica para Deus aí, a próxima ser um anjo. Mas não foi, né? Na época em que eu me converti, né? Aquilo tudo... Nesse momento de conversão, de uma vida, assim, marcada por também sofrimentos e grandes perdas, assim, né, familiares, o momento em que eu me converti era o momento que eu tava de mal com Deus, né, que eu falei, é tu num canto, eu no outro, e cada um segue sua vida, e é isso aí, né, e quando Jesus me encontra, ou eu encontro ele de novo, é como se... não fosse um acerto de contas, mas como se eu tivesse segurado a respiração durante tanto tempo e eu finalmente estava soltando, né? E ali naquele momento eu entendi que era tudo que precisava ser entregue, inclusive as minhas dúvidas, as minhas mágoas, os meus sofrimentos e a minha vida, né? Porque eu entendia que ela não era mais minha, né? E... falei demais pra responder minha pergunta, né? Mas, um podcast. e eu acho que... né? Um podcast. Tu tem tempo livre aqui, candidata. Ai, obrigada. Tréplica. Então, eu acho que é muito como o Christian disse, sabe? Não é uma coisa que vem do nada, mas é uma construção desde lá de antes, né? Hoje eu vejo muitas das feridas que eu tinha enquanto crescia... sendo curados no ministério. Então, de novo, não sou eu que estou lá também só dando, mas também recebendo, né? Então, eu vejo Deus usando o ministério para curar ainda muitas das coisas, né? Do passado, assim. E foi um processo, então, aí eu me converti, entendi que, eu precisava conhecer Deus de verdade, não só o que os outros estavam falando sobre Deus, e as vivências deles sobre Deus. E aí, o Extinto Projeto Timóteo da nossa igreja, Aliança Bíblica, que é mais ou menos você ouvinte que não é do Brasil e que não é do Rio Grande do Sul e que não é da Aliança Bíblica de Rio Grande do Sul, vamos chamar de seminário, né? Foi um ano de seminário e nesse... Tu tá rindo, né? Mas foi bem legal. Foi uma tentativa. Foi uma tentativa bem legal. E que Deus usou para edificar, assim, muito, né? E aprender realmente mais sobre ele.
E tinham essas viagens missionárias também, né? Viagens de impacto, porque a gente tá aqui na Serra Gaúcha. Sim. E assim, temos muitos problemas, mas tem lugares que muito piores. A realidade é muito diferente da nossa, culturalmente falando, né? E aí, a gente foi... Eu lembro que no primeiro ano foi uma viagem que era para uma cidade bem vulnerável na Bolívia, e tinha um orfanato lá que trabalhava com crianças também. E foi uma viagem para Cracolândia, nessa missão que eu servi por 2 anos. E aí, quando tu chega lá, é um cenário que... choque. Caxias tem morador de rua e tem gente em situação de rua, mas é um negócio que é a céu aberto ali, né? E concentrado, assim, é muita gente. É concentrado, é muita informação, né? E eu lembro que a primeira vez que a gente chegou de dia, assim... E aí os missionários de lá gostavam de causar esse impacto nos gaúchos, né? Principalmente da serra, assim, porque sabem que é uma realidade muito distante. E eu lembro que o missionário esperou chegar à noite, e tava meio uma garoa, assim, aí escureceu e falou, vou levar vocês lá, né? E daí a gente, então vamos, né? E aí, cara, quando tu te depara com uma rua com 3, 4 mil pessoas vivendo... Pessoas, imagem e semelhança de Deus, vivendo como animais, praticamente, porque estão dormindo na rua, fazendo suas necessidades fisiológicas no mesmo lugar onde dorme e onde come, e se come, porque se passa muito tempo usando droga, então é só quando o corpo entra em colapso, né? Quando o corpo decide parar, que eles vão atrás de comida ou de dormir ou qualquer outra coisa, né? Então é 24 horas ali naquilo, né? E aí, quando tu te depara com aquele cenário, eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi, Deus não tá aqui. Deus esqueceu, sabe? Tipo, tem algo, né? Começa a te dar um tilt, assim. E eu lembro de estar ali, apavorada, e meus coleguinhas de seminário também, mais novinho que eu, apavorados também. Em choque, porque tu fica, né? E aquela garoinha caindo e tu pensa, caraca, né? E eu lembro que veio um missionário, ele deve ter visto, né, nossas caras Se compadeceu. de choque. E ele falou, né, tu deve estar pensando... Não falou com certeza, deve ter falado mano, né? Você é louco, né? Você é louco. Ele falou, deve estar pensando que Deus não tá aqui e tu aí querendo ser missionária na Europa, né? Que missionário? Nunca pensei nisso, né? Eu sou líder lá dos pré-azinhos, pré-adolescente da igreja, que Europa. E aí eu falei, cara, eu olhei pra ele e falei assim, Deus não tá aqui, né? Aí ele falou, então venha ser os braços de Deus aqui, a boca de Deus aqui, venha ser o Jesus que eles vão ver. Porque o que nós estamos fazendo aqui agora, de vir até aqui e orar para as pessoas, é um culto, né? É mostrar Jesus pra eles. E eu lembro que eu voltei, mochilinha nas costas, assim, pra minha igreja, eu falei, eu acho que eu quero ser missionária, né? Nossa, eu preciso voltar pra lá. E aí, o meu pastor... Podia ter escolhido um pastor melhor, né? Mas é que com mais cabelo. Podia. Na época tinha cabelo ainda, um pouquinho. Tinha umas entradas. Falando eu aqui, ó, bem bonitinho. Ele ainda tava forçando um pouquinho. E aí, né, o Francesco com a equipe toda de dança falou assim, acho que pezinho no chão, calma, Respira. Vamos tomar uma água de repente. É empolgante. Né? É empolgante, foi demais. Vamos ver se não é fogo de palha, vamos orar, né? Vamos falar mais sobre isso, aquela coisa toda, né? E aí eu ali, o coração... O famoso balde de água fria, né? O famoso balde de água fria. Vamos só voltar aqui, tava lá, vamos dar uma segurada. O famoso, vamos dar um 10. Aterriza aí. Dá um 10. No São Paulo a gente fala, vamos dar um 10. Vamos dar um 10. Vamos dar um 10, dá uma segurada aí. E aí, vamos falar sobre isso e vamos orar. E aí a gente foi falando sobre isso, o que era esse missionário. E aí, então me envia agora. Agora a gente já sabe, já conversamos, já oramos, né? E aí não foi um processo assim de tipo, então vamos descobrir o que é ser missionário, vamos estudar o que é missões, vamos estudar o contexto de lá também, se é isso mesmo. Que daí eu já comecei a pesquisar, e daí nós vamos pra guerra, aí nós vamos pros países perseguidos, e calma, que tu só tem 23 anos, sabe? Toma mais um copo d'água. Não vamos mandar uma mulher solteira pro meio da guerra, num país...
ou num país que não tem respeito nenhum por uma mulher que não é casada, nem por mulher casada tem. Então, né, vamos aí. E aí, esse processo levou 3 anos, assim, eu continuei fazendo ali o seminário, né, durante mais 2 anos, e estudando isso, e contextualizando isso, e orando por isso, indo outras vezes também. E ficou entendido, então, vamos quando a minha igreja estava de acordo, a minha liderança estava de acordo, quando a liderança da missão estava de acordo, dizendo precisamos, né, de mais missionários, e quando eu não queria mais também, que daí eu já estava aqui de volta, né? E quando a minha vida estava confortável de novo, né? E daí é quando a igreja diz, não, agora tu vai. Que é hora, hein? Acho que vamos. Acho que é agora. E lá tava tendo necessidade. Então foi meio que um processo, assim, de não só tirar uma foto segurando tênis. Vocês viram esse negócio decente? Não vi. Polêmicas, eu não vi. Mas não é só tipo esse negócio de, sou missionário, agora vou, e é uma pressa. Tem que ir agora, porque nunca ouviram de Jesus e vão tudo morrer pro inferno. Não foi com pressa, foi um processo. E eu também entendo que quando Deus quiser me trazer de volta ou me levar para outro lugar, ele vai usar essa mesma coisa, né? Ele vai falar comigo através da minha Bíblia, do meu relacionamento com ele, mas também através da minha liderança, né? Da minha igreja que me envia, né? E que me sustenta para estar nesse lugar. Vai falar com esses homens que estão ali à frente da igreja e vai falar no lugar que precisar desse apoio, né? Desse serviço, né? Então, um processo. Que legal. Mas tu vê como o desejo e o chamado, eles se entrelaçam, né? E Deus vai conduzindo. É interessante isso, porque Deus vai conduzindo a história pelo jeito e pelos caminhos que a gente, às vezes, não entende, né? É muito legal, assim. E nesse tempo que tu tá lá, Elo, pro pessoal, assim, que tá pensando em missões, em ministério, em até tempo integral na igreja, não sei... Tu já pensou em desistir alguma vez lá ou não? Venha que a piscina está quentinha! Eu acho que só uma coisa que eu gostei que a Elo falou é da submissão, né? Sobre a liderança da igreja, sobre o líder direto a ela, sobre a liderança lá da missão e principalmente sobre a submissão sobre o tempo de Deus, né? Não é agora, é mais pra frente. Deus tinha preparado o tempo certo para ela ir, né? Então ela soube se submeter a essa vontade e esse tempo que Deus preparou, né? Então... E outra coisa que a Elo também falou na resposta dela é que Deus não vai chamar o super cristão, né? Essa é aquela velho jargão de Deus capacitar os chamados e não chama os capacitados, né? É uma frase desgastada, mas ela contém verdade, porque quando a gente olha para a Bíblia, desde o Antigo Testamento, me digam um cara que era top que Deus usou. Um baita cara, né? Era Moisés, gago. Nem Moisés, cara. Moisés era gago. Tipo assim, não queria ir. Um cara, né? E com todo perdão da palavra, um cagão, né? Que não queria ir. Arregão. Para escrever ele era Não, para escrever, foi muito bom. Mas aí um leão, para ir um gatinho. Abraão mentiroso. Isso, a gente vai pensar assim nos homens. Davi, né? Era o filho mais... Não, e o filho mais novo que estava lá no campo. Ninguém dava nada olhando para ele, né? Então, assim, mesmo Paulo... Paulo, ele era... Desconstrói a vida Isso, desconstrói a vida. Então, assim, se tu foi chamado para o ministério... Né, lembra da história bíblica que Deus usou até a mula lá. E que ele usa normalmente aquilo que para o mundo é desprezado para que a glória seja dele, né? Então, se tu foi chamado, né? vai te capacitar, mas se tu foi chamado... Normalmente são desconstruídos. Isso, são desconstruídos, são desmontados. Envolve choro e ranger de dentes no processo, com certeza. Então, esse negócio do chamado ele tem que ser um pouco desmistificado, assim, né? E eu acho que o teu relato ele traz muito isso, de que foi um processo que tu foi para lá, conheceu o lugar, aí aquilo nossa, tem que vir para cá, né? Na loucura. E talvez, eu fiquei pensando agora, se naquela época a gente tivesse te enviado ali naquele momento, talvez tu já teria voltado para cá frustrada, sei lá, e não estaria mais lá tanto tempo, né? E muito menos ainda, mesmo vindo para cá descansar, pensando já quando vai voltar, o que vai fazer, né? Então, com passagem comprada de volta. Isso, Deus vai fazendo as coisas, né? Com certeza. Na sua soberania, né? Não é a empolgação que sustenta o longo prazo, né? Exato, exatamente. Porque a gente está falando da igreja enviar, né? Então, se é a igreja que envia um missionário, Deus não vai dar o direcionamento só para mim, né? Ele vai dar o direcionamento também para essa
quem tá conduzindo essa igreja, né? Pro pastor que tá conduzindo essa ovelha, né? E aí, Elô, pediu pra sair ou não pediu pra sair? Eu já pedi pra sair. Pediu? Não, imagina, é tudo tão bonito. Ser missionário é tão legal. Tão legal, né? Edno, tu já pediu pra sair de ser pai? Tu já falou, olha, decidi... Não, imagina. Criança, decidi que não quero ser pai. Nenhum pai ficou 5 minutos sentado dentro do carro respirando antes de entrar. Não, nunca. Eu nunca fiz isso. Já fez isso? Imagina, óbvio que não. Eu sou um super pai. Salve, crianças, tá tudo bem? Vocês são amados. São amados. Mas o ministério, todos nós já pensamos em desistir da vida, né? Da vida, o Cris pensa toda semana em desistir desse podcast. 4 vezes por dia. Em média. Só? Que hora é agora? Quantas já foi agora? Isso. Pede pra... Esse é o teu espinho na carne, será, Cris? Vocês são maravilhosos. Você, né, que tá ouvindo agora, quando você já pensou em desistir do seu trabalho? Isso, De ouvir o nosso podcast. De ouvir. De sair de casa, você jovem, tá aí, tendo que lavar a louça. Quantos não vão até o final desse podcast? Muitos desistem no caminho. Só os fortes permanecem. Quem tá ainda no 1.0? Quem já foi pro 1.5? Sim, é isso aí. Né? Tudo isso vai refletindo, inclusive, no ministério também. Às vezes Exatamente. a gente Isso é uma adaptação de entendimento, né? Começar a ouvir as coisas no 1.5. Eu ainda não conseguiu ainda. Não consegui. Parabéns. Tu não consegue escutar no 1.5? Não consigo. Eu não consigo prestar atenção, às vezes. Às vezes, quando eu não quero prestar atenção, eu boto no 2. Mas tem um amigo que me ensinou. Elô, quando é um áudio muito... Salve, ratão, você tá ouvindo esse podcast. Quando é um áudio muito longo, o que tu faz? Tu ouve os primeiros 5 segundos do começo, 5 segundos do meio, 5 segundos do fim. Que é o que a pessoa quer que tu escute mesmo. Isso uma série. Se tu assistir os 2 primeiros, os 2 do meio, os 2 do final. Eu não conheço o ratão, mas ele tá completamente Salve, certo. ratão. Um homem sábio. É um baita apelido. É um homem sábio. Ratão, é um baita apelido. Missionário também na Cracolândia. Também na Cracolândia. Desistir. Todas as vezes que eu pensei em desistir de quê? Né? Acho que essa é a primeira pergunta, assim. E não que Deus fale grosseiro comigo, mas muitas vezes ele tem que me dar um chacoalhão assim, desistir de quê? Não, porque agora eu vou correr atrás dos meus sonhos. Deus, Elô? Elô, né? Te organiza. Deus às vezes tem que me falar. Ele é de Porto Alegre? De Porto Alegre. De Porto Alegre. Tu te organiza, guria. Desistir de quê, né? Porque o ministério tá pesado, tá tomando muito do meu tempo, não posso... Mas que tempo que é teu, Deus me diz, né? Sim. Ou, acho que a última crise no ano passado foi... eu tô aqui orando, né? E o ministério é solitário e eu não tô te pedindo pra ficar milionária, só queria, né, mais gente que tivesse a mesma mentalidade, aquela coisa toda, né? E... porque... larguei tudo pra te servir, né? Aqui eu estou fazendo uma careta muito que vocês não vão conseguir ver, mas eu larguei espiritual. tudo, larguei tudo pra te seguir, ou abri mão dos meus sonhos, né? E eu imagino Deus, tipo assim, sabe quando o teu filho tá fazendo birra, de braços cruzados, tu vai, fala mais. Continua. Fala aí, fala mais um pouquinho. Se joga no chão, se joga. Vou esperar até tu se jogar no chão. E Deus dizendo, mas que sonhos, né? Os meus sonhos são muito melhores do que os teus. Que vida, se quando eu te encontrei tu tava morta na multidão dos teus pecados, e fui eu que te dei vida de novo, né? Então, e essa é a minha vontade pra ti em Cristo, né? Então, desistir, tu tem vontade de desistir muitas vezes, né? Porque eu acho que foi todas as vezes que eu esqueci o porquê, que eu comecei a fazer no meu braço, achando, não, mas eu já sei contar história bíblica, né? Não preciso ler, eu já sei contar. Sim. Ou, né, foi todas as vezes que eu tava achando que tava indo muito bem e que eu merecia alguma coisa, né? Então, acho que a vontade de desistir, e vem nas dificuldades também, mas porque quando a dificuldade vem, é porque tu acha que tu tá fazendo alguma coisa, sim, né? Nesses 6 anos aí trabalhando com as crianças e antes ouvindo ali, né? Essas crianças estão virando adolescentes e os adolescentes estão virando adultos e estão tomando decisões, né? Então, nesses 6 anos, a gente já perdeu alguns se converteram e tem Jesus, né? E se tornaram missionários, como meu brother, Ratão, que mandei um salve. Mas também tiveram muitos que se perderam pelo caminho, que decidiram pela criminalidade, que decidiram pela violência, que decidiram
pela droga, né, que decidiram isso. E aí tu olha pra isso e fala, cara, tá tudo errado. Tipo, eu não preguei direito, eu não ensinei direito, eu não discipulei direito, ou o que nós oferecemos não foi atrativo o suficiente. E daí, tu vai vendo e força do meu braço. É o meu braço que faz e não o plano que Deus tem, né, para essas pessoas. Não que o plano deles seja que eles tomem as decisões erradas, mas, né, as pessoas tomam suas decisões. Então, acho que todas as vezes que eu pensei em desistir, o que desanimou foi porque eu não estava alinhada ali, né, nisso de estar me relacionando com Deus e de estar entendendo que não é minha vida, que não são meus desejos, que não são minhas vontades, mas a dele, né? Ou quando alguma coisa deu errado no ministério. E aí, perdemos o controle. Se perdemos, parece, né? Como diz, né? E não, às vezes que foi de vontade de desistir foi porque eu tava achando que era o meu braço, ou o braço da equipe, ou o que a gente sabe fazer. Quando na verdade não, né? É Deus quem faz. Então, quando tu tá lembrando que é Deus quem faz, é isso que te alimenta, né? Não, Deus faz. Eu tô entregando aqui 100% e vou continuar entregando. Mas sabendo que é Deus quem faz. Através disso tudo, é Deus quem faz, né? Talvez nutrindo as expectativas naquilo que tu poderia fazer e não daquilo que Deus poderia fazer, né? Isso, o que eu posso fazer? E aí a gente vai nas nossas frustrações, né? Isso. Aí tu te frustra, tu tem vontade de desistir, e aí a solidão vai ser mais do que, né? Graças a Deus eu tenho uma baita equipe que a gente cuida muito um do outro, assim, também. Eu acho que isso é muito um privilégio de Deus, assim, pelo que eu ouço, né, de outras experiências. Eu tenho uma igreja local aqui no Rio Grande do Sul que me envia e me sustenta não só financeiramente, mas em oração e cuidado, né, corta para o presbitério dizendo queremos que tu venha descansar um pouco. E lá também uma equipe que também está interessada não só em cuidar e levar o evangelho e o cuidado, o amor de Deus para essas crianças, mas também uns aos outros, né? E isso faz toda a diferença também. Né? A gente fala de ser solitário, mas na questão de cultura e tá longe, né? Mas Deus é muito bondoso e ele te dá também família nesses, né? Oportunidade de dar. Com certeza. Família nesses lugares onde tu vai servir. O ministério está muito, seja qual for, seja no campo missionário, seja pastor de tempo integral, seja servir na igreja, algum ministério, está muito ligado muito mais com permanecer do que com sentir o desejo ou com, sabe, gostar até. Tá muito mais ligado com permanecer fiel àquilo que Deus tem naquele momento para tu fazer. Talvez ali na frente vai mudar, talvez Deus vai encaminhar a gente para outro lugar ou para outros tipos de serviço na igreja, para outras necessidades, mas é sempre a gente permanecer fiel àquilo que Deus naquele momento está chamando a gente para fazer, seja facilitar um grupo célula, seja ajudar no Ministério de Louvor, sei lá, no data show, na mesa de som, arrumar as cadeiras, sei lá o que Deus chamou cada um para fazer, aconselhar alguém, né, discipular alguém, enfim. E o desistir faz parte do ser humano, né? A gente é instável, inconstante, então eu acho que se permanecer apesar da inconstância e das lutas do coração que talvez seja uma marca do ministério cristão, né? E o que vocês, né, ou nós podemos dizer para as pessoas que acham que não tem um chamado, ou assim, Deus não me chamou a fazer nada. Né? Tu tá errado. Próxima pergunta. Vai ler a Bíblia. Mas o que a gente poderia dizer para quem acha que não tem chamado e qual que vocês acham que é o papel da igreja nisso tudo? Né? No envio, nesse processo de chamado, como a Elô comentou, ela chegou aqui empolgada para ir para o ministério e talvez, graças a Deus, a gente conduziu isso de uma forma legal. Mas qual que é o papel da igreja também e o que a gente pode dizer para quem acha que não tem um chamado, além de vai ler a Bíblia? Faça um teste. Vocacional. Leia a Bíblia e faça a oração. Você é mais parecido com quem? Você é Paulo? Você é Pedro? Faça um pix e veja qual jogador do Grêmio você é. Que tipo de batata eu sou? Quem não fez isso? Tá vivendo muito errado, gente. Tá vivendo errado. Esse é outro tempo da internet. Isso aí a gurizadinha nem sabe o que é mais. Queridos. Mas a real é que, assim... Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Exatamente. Mas é que eu acho que é aquele negócio, sabe? Eu tava comentando que nessa volta pra cá, né, foi anunciado, assim, pra igreja, na celebração.
E teve um homem, assim, não posso chamar de senhor, porque não é ainda não um senhor. Não sei sua idade, peço perdão se estiver ouvindo. Mas... Não tá, ninguém ouve. Isso, é. Mas sabe que tu conhece o rosto de se ver assim na igreja, assim, mas Sim. nunca tão próximo, né? E ele... Eu lembro de estar... Ele tava saindo pela porta, eu tava entrando, e ele falou... Bah, tu voltou, né? E eu falei, sim, voltei. E ele colocou a mão no meu ombro e disse assim, bem-vinda de volta ao lar, né? Bah, na hora me deu vontade de chorar, porque me lembrou muito de como nós vamos ser recebidos no nosso lar, sabe? Tipo, de Jesus empolgado de te ver, sabe? Eu imagino que seja alguns mais, outros menos. Alguns mais, outros menos. Tu chegou meio chamuscadinho, talvez não... não, Jesus passa ali, toma um banho e depois volta aqui e vamos conversar. Isso, toma, te lava ali, né? E aí, tipo, sabe, de Jesus, do cara a cara ali com Jesus e ele te falando, né? Bem-vindo de volta ao lar. Bah, e aquilo, eu comentei assim com as minhas amigas, né? Bah, ali eu já podia ter pegado minha malinha, voltado de volta. Tava descansada, né? E, bah, esse cara tá trabalhando de tempo integral? Ele é missionário, ele é pastor, ele é facilitador? O que ele... Não sei, eu não sei. Mas eu sei que naquele momento, ele foi instrumento de Deus. Amém. Pra me lembrar, né? De quem Deus é e de quem Jesus é. E aí, isso pra dizer, você acha que não tem um chamado? Cara, a hospitalidade. Deus te chamou a hospitalidade. Esse senhor naquele dia foi chamado à hospitalidade, né? Ai, mas eu não tenho tempo, eu não tenho... Pô, Spurgeon, acho que foi o Spurgeon que disse, né? Todo cristão é um missionário ou é um impostor. E eu acho que eu acho não, né? Isso é muito verdade. Porque somos os vasos de barro que contém esse tesouro precioso. No teu trabalho, tu é o vaso de barro. Hoje tu vai ser vaso de barro, quebrável, frágil, vale nada, né? Mas dentro de ti tem um tesouro que transforma a vida das pessoas. Isso é importante pra ti? Se for importante pra ti, tu tem um chamado, sabe? Se for importante pra ti, tu tem um chamado. Que aí, a gente tava comentando esses dias, né? Tava falando de alguém... o cara sabe que tu é gremista, mas ele não sabia que tu era crente, né? Tipo, é verdade. Né? Então, é importante pra ti. Não que nós vamos sair aqui agora com a Bíblia debaixo do braço e, né, se arrependam. Mas vai fazer parte da conversa, da vida. Mas vai fazer parte da tua conversa, da tua vida. Então, esse é o chamado, né? O chamado é importante? Tu é um vaso de barro com tesouro dentro de ti. É importante pra ti? Então, automaticamente, tu vai falar sobre isso. E talvez, se não for automaticamente, tu vai te puxar, né? Porque alguns são evangelistas, né? Eu saí com um casal de evangelistas esse final de semana e tu fica apavorado de, como que Jesus entrou nessa conversa, né? Tipo, a gente tava falando de peixe, Jesus aqui, né? Tu sabia que Jesus multiplicou esses peixes? Não, e não era do Neida. Forçado, tu assim. tá ali, Jesus chegou, né? E, sabe, então, tipo, tu vai, se é importante pra ti, vai entrar, ou tu vai, porque a palavra de Deus é poderosa e eficaz e traz salvação pras pessoas. Sim. Essa é a boa nova, né? Tipo assim, estávamos todos condenados ao inferno e agora existe a possibilidade de vida eterna, né? Estamos aqui para isso. Sim. Também estamos aqui para isso, para mais nada. O que vem é lucro. Isso, que vem é lucro. Mas Jesus mesmo fala que de buscar o reino de Deus, o resto vai ser acrescentado, né? Então, assim, o nosso chamado, como a gente falou no início, é esse, né? É cumprir esse chamado geral que já é mais trabalho para 3, 4, 5 vidas, se a gente quiser, né? E o papel da igreja, da qual tu serve, é orientar, né? As pessoas que têm esse desejo, né? Essa vontade de servir, assim como a Elô foi orientada e das oportunidades também, né? E mostrar as oportunidades que tem também e tá disponível com os ouvidos e os olhos bem abertos para ver onde é a necessidade de servir, né? Porque o ministério, tipo, entrou, falando da minha vida, foi... eu me converti, sei lá, e aí eu lembro que a minha discipuladora falou, eu acho que tu tem um jeito pra adolescente, tem lá os pré-adolescentes no sábado de tarde, vai lá ver o que dá, né? Foi meu primeiro ministério, amo, né? Sim. E, daí tu vê,
hoje em dia eu trabalho com os jovens e com os Sim. adolescentes e tal, com as crianças e tal. Então, tu vê que vai estar tudo meio conectado. Então, a igreja te cria oportunidade, tem o Ministério dos Pré-Adolescentes, mas quem tá ao redor também fala, de repente, eu vi que tu canta meio bem, né? Vai, tenta Ministério de Louvor, eu vi que tu devia desistir do Ministério de Louvor. Também. Que tem, às vezes. Eu acho que Deus pode te usar em outro lugar. Eu acho que a Bíblia fala com habilidade. Isso. Então, a igreja cria oportunidade, mas as pessoas ao redor também podem te ajudar a ver essas oportunidades e a igreja te orienta. Eu acho que o chamado, então, pra gente tentar resumir, né, ele não está ligado aonde eu desejo ir, mas muito mais a quem eu quero obedecer, né? Se é o meu próprio coração, os meus sonhos, ou se é o Deus que me salvou. E aí aonde eu vou vai ser quase que secundário. Onde eu vou servir? Bom, aí é onde Deus mandar. Eu quero servir, né? Então acho que o grande chamado é esse. Se tu tem dúvida sobre o chamado, você é chamado por Deus. Esse é um ponto pacífico. Se você está esperando seu chamado anjo específico para servir, tá tudo errado. Você não vai ter um chamado específico. Está esperando o anjo, estamos todos, inclusive, com uma trombeta. Eu acho que viva tão intensamente o nosso chamado geral que quando você olhar para trás, você está vivendo seu chamado específico. Isso aí. Amém. Se misturar as coisas, né? Legal. Eu acho que para nós encaminhar pro final, só queria que a Elo fechasse aquela parênteses lá das crianças da escola, né, que tu falou no começo. Acho que ela podia falar um pouquinho lá do ministério onde ela serve lá, contextualizar e depois... Sim, pode ser. Onde a gente está agora ali na Cracolândia, a gente está falando de situação de vulnerabilidade. E quando tu está falando de vulnerabilidade, tu sempre pensa na pobreza, escassez de comida e tudo mais. Mas está muito relacionado ao abandono emocional dessas crianças, né? De faltar o básico, porque hoje os teus filhos, tua filha tá na escola, ou os teus estão na escola porque alguém levou, porque alguém, né? Ela acordou porque alguém mandou ela dormir, porque alguém acordou ela, porque, né? É uma série de coisas. E estamos falando de um lugar onde famílias estão desestruturadas, né? Porque, como eu disse, a mocinha lá que engravidou do traficante e ele deixou e foi para a próxima, né? Então, ela fica lá sozinha cuidando dessa criança que ela precisa sustentar e aí ela vai trabalhar e aí essa criança fica solta, né? E esse é o melhor cenário, porque aí, às vezes, é só... Esse é o melhor cenário. Esse é o melhor cenário, de uma mãe que está fora porque está trabalhando, né? Mas aí a gente tá falando de a grande maioria de mães que são viciadas no crack ou em qualquer outro tipo de droga e que aí a criança não importa mais. E essa criança tá se criando sozinha, né? Então... Gente, não é força de expressão. Ela tá literalmente se criando sozinha. Literalmente se criando sozinha, né? Então, a gente às vezes chega o irmãozinho lá de 6 anos, com a irmãzinha de 4 anos, 3 anos, e ele é o responsável, né? Ou uma criança de 6 anos. Isso. Responsável. Ou o moleque, o adolescente de 16, com um bebezinho de 1 ano lá, que a mãe falou, tu tem que entender que é difícil pra mim, eu tenho que fazer minhas coisas, tenho que viver minha vida também, então tu tem que me ajudar. E aí é o moleque lá, cuidando da criança com febre, e onde tá tua mãe? Não sei. Né? Então, assim, a criança realmente está se criando sozinha. E aí, os teus filhos foram para a escola porque tu matriculou, porque tu foi atrás, né, e tal. E aí, as crianças não vão para a escola, né? Não vão para a escola e vão para a escola quando quem está observando ela percebe. Faz uns dias que tu tá vindo de manhã e de tarde, né? Sim. Por quê? Porque eu perdi a vaga na escola. Mas tu já falou pra tua mãe? Sim. E tá bom, então. Daí tu vai atrás dessa família. Temos que ir lá fazer a vaga. E daí é tipo assim, ano passado era, sei lá, maio. Temos que ver a vaga. Não, mas eu já pedi a vaga e agora eu tô esperando eles me ligarem. Tá bom. Aí chega as férias, né? Tu já falou, não me chamaram ainda lá. Tipo, daí não vai. Aí chega agosto. Que agora não vale mais a pena ele ir pra escola. Agora ele tá me ajudando já, levando o irmão não sei aonde. Daí vou te falar, né? A criança tem 11 anos. Então, elas não vão pra escola, né? Porque não tem... Porque existe sim a questão de pobreza e escassez, mas a vulnerabilidade emocional. E se falta o básico de mandar uma criança pra escola, pensa a questão de amor e de cuidado, né? e do zelo até por uma de criança, saneamento, de tudo, falta né? de tudo, Exatamente. Viver em lugares em que
não daria para viver, né? Prédios que a construção parou porque não tinha mais, porque embargou, alguma coisa assim, que as pessoas entram, né? E vivem ali, né, com as fiações, gato, aquela coisa arada, ou, né, tipo, pavilhões, assim, estacionamentos abandonados que eles vão entrando e fazendo ali seus jeitos de morar, então, sem esgoto, sem saneamento, sem nada, assim, correndo ali a céu aberto. Então, além de terem essa escassez e morarem em lugares onde não teria como, né, ainda existe, talvez o problema maior seja essa falta de zelo e de cuidado, né? Uhum. Então, não ir pra escola, que pra nós é uma coisa tão básica, pra eles é um desejo e um sonho, né? Então, assim, teve um dia que a gente ajudou uma família a fazer a inscrição na escola e a criança tava radiante Realizado. porque finalmente ia pra escola, né? Então, para a gente encerrando aqui o nosso podcast, Elô, o que nós podemos orar pela Cracolândia, por vocês lá, por ti, pelos missionários, como que as pessoas podem se envolver, enfim, né? Pode conhecer lá a missão Pode também, conhecer, né? então dá os caminhos aí e os pedidos de oração, de ajuda, o Pix, enfim. Caminho. Se você quer ver crianças lindas e fofas se desenvolvendo, @IBTEoficial no Instagram, lá a gente... Repete. @IBTEoficial. Vai estar na descrição do... IBTE, Instituto Brasileiro de Transformação pela Educação. IBTE Oficial. E aí a gente divulga um pouco do que tá acontecendo, do que a gente tá fazendo, e muito é criar memórias afetivas boas para essas crianças, né? Além de proporcionar o básico também. O pedido de oração maior, eu acho que em lugares de sofrimento, assim, sempre vai ser pela conversão, né? Sim, de qualquer sim. cristão, né? Os teus alvos evangelísticos são pela conversão. E nos lugares de sofrimento eu acho que é mais específico porque não estamos prometendo mudança social. Se a mudança social acontecer, aleluia, milagre, né? Mas principalmente para que entendam que se a situação social não muda, existe um novo céu e uma nova terra com um pai perfeito que está nos esperando para dizer que bom que tu voltou para casa. Sim. Né? Então a gente, além de proporcionar o básico para as crianças, o evangelho está sendo anunciado, né? As crianças estão ouvindo falar de Jesus, estão sendo discipuladas, né? E crescendo com isso, né? Então a nossa oração é para que eles entendam isso, que mesmo que as circunstâncias não mudem, existe um novo céu e uma nova terra com um pai perfeito, né? Esse é o nosso maior pedido de oração. Ore por renovo, por ânimo para a equipe missionária que está lá, porque o trabalho é grande e os lavradores são poucos, né? Nossa equipe hoje tem 7, 8, 9 pessoas na equipe para 150 crianças diariamente. 150, aí vai chegando no final do ano 180, que daí vai para um pouquinho, né? Os que estão indo para a escola minimamente param de ir, e aí dezembro é 200 diariamente, assim, né? Então... e para uma equipe de 7 missionários, a gente tem uma equipe também de jovens, que são os monitores, né? Então, orar por isso, por renovo, por ânimo, por proximidade com Deus também, né? De relacionamento com Deus. E venha nos visitar, né? Venha conhecer, né? A gente tá lá no Centro Histórico de São Paulo, no meio lá da bagunça. Mas lá a gente tá seguro, porque a gente é respeitado. Então venha visitar. E também no próprio @ do IBT você vai encontrar formas desse... Todo mundo foi chamado para missões, né? Orar e também dar o seu dinheirinho. Então se o dinheiro... Sustento, né? Se o dinheiro de Deus, do dono do ouro da prata, está no seu bolso, né? Lá no perfil do IBT você vai conseguir ali as formas também de fazer de ajudar lá. Doações e ser um mantenedor ou alguma coisa desse tipo, né? Que legal. E o teu @ particular? O meu @ eu estou com ele desativado. Tá, mas não dá pra seguir quando tá desativado? Não tá desativado, não. Mas daí eu vou avisar vocês quando eu voltar. Beleza. @Elo Hoffman. @Elo Hoffman. Solteira, quer dizer. Para! Casado com Cristo. Missionário, solteiro, evangélico. Quer ser pai de 150 crianças? Venha que a piscina tá quentinha.
O Francisco tem 4 e... Bah, tá louco. Bah. Imagina 150. É tipo, eu fiquei pensando enquanto a Elô falava, é tipo um retiro de crianças todo dia. Todos os dias. 200 crianças lá, 150. Quer saber? Vai no recreio de uma escola fundamental Isso, e dá uma olhadinha. E ali vai ter Isso. o quê? 50, 100? Não, dependendo da escola. mais, mais 150. 150 vai ter. É. Tipo assim, na verdade, tu não precisa nem ir. Mas se tu trabalha Passa perto de uma passa escola, Só escuta. só barulhinho tu já sabe. Bem gostoso. Gente, considerações finais aí. A minha é de que você é chamado, então, né? O nosso resumo aqui, assim como a Elô assumiu o risco e se colocou à disposição de Deus e hoje está lá já há 8 anos em São Paulo. Você também tem um chamado, não necessariamente para ir para Cracolândia, se for, vai, né? Precisa. Fala com a gente, pra gente jogar o balde de geografia. Pra gente falar, calma, pezinho no chão. Isso. Mas tem muita necessidade na igreja, na nossa comunidade, na cidade, na vizinhança, como o Lucas falou, né? Então, você tem um chamado, tem um propósito que não é o de investir na sua carreira, não é o de pensar na carreira dos seus filhos, não é de pensar na educação dos filhos, da família, enfim, é o de servir a Deus, né? Buscando o reino dele em primeiro lugar. Inclusive, tudo isso que a Elô falou sobre essa realidade, eu fui para lá muitos anos atrás, também em viagem missionária. É uma realidade terrível, suja, onde parece que a gente quase pode tocar no pecado, né? E essa não é a maior necessidade, né? Não é uma reestruturação familiar, não é de saúde, não é de comida, não é de limpeza. A maior necessidade que eles têm é a mesa da nossa e das pessoas que estão ao nosso redor, que é conhecer a Cristo, né? E serem curados do verdadeira doença, né? Que é o pecado. Embora todas essas coisas sejam importantes, não são as mais importantes, né? Então, pense a respeito, ore a respeito. Se você até então tinha pensado que não tinha um chamado, você descobriu hoje que tem um chamado. Olha, né? Isso aí. E coloca em ação, né? Esse chamado. E acho que antes de tu conseguir correr 10, 15 quilômetros, tu tem que começar a caminhar, né? É isso aí. Então, cumpra o teu chamado básico, principal, né, que está escrito na Bíblia. E se tu tem essa vontade de servir, chega no teu pastor, no teu discipulador, ora, procura esse auxílio, esse caminho a ser trilhado junto, né, para oração e discernimento, porque nós vivemos em comunidade e a gente tem que estar abaixo também dessa autoridade que enfim, o teu pastor, o teu discipulador tem sobre ti. Mas principalmente o que eu queria deixar é que os missionários lá, além do sustento financeiro, precisam de muita oração. E orem por eles, pela Elô, pela missão que ela serve, por outras missões, enfim, que tem pelo mundo. Pelo Ratão, que foi citado aqui. Salve, Quero mandar Ratão. um salve pra Suzy, Martinho, Ratão, GG, Hugo, Bruno, é nóis. Aí, ó. É nóis. É nóis. É nóis. Então, ore. E, além de dinheiro, eles precisam de muito sustento espiritual também. O Senhor da Seara nos dá o privilégio de podermos participar, servindo apesar das nossas imperfeições. Isso deve ser vivido com muita alegria, com muita gratidão. E que nem a gente falou aqui, se você não tinha visto o seu chamado, não tinha percebido o quão gostoso e o quão privilegiado nós somos de poder servir nisso, que esse bate-papo tenha servido para isso. Que você se empenhe, e a gente também, no nosso dia a dia, a sermos gratos, felizes, e apesar das dificuldades do ministério, apesar das dificuldades do serviço, apesar das dificuldades de lidar com pessoas, que não é fácil, que o Senhor da Seara nos dê amor sacrificial, para que a gente sirva com cada vez mais empenho, com cada vez mais vontade, cada vez mais amor ao próximo. Elô, considerações finais. Isso mesmo. Isso mesmo. Você é louco, isso mesmo. Falou. Você é louco. Passou a visão. Eu tento muito falar de eles, devem, se eles estiverem ouvindo, eles estão rindo muito de mim. Às vezes, para, Elô. Não, chega. Então tá, Elô, muito obrigado mais uma vez por topar, acordar cedo no frio, vir aqui gravar com a gente. Meus 85 casacos. Isso. Primeiro frio do ano. Primeiro frio do ano. Pra vocês verem como a gente sobreviveu como podcast. É verdade, é verdade. Agora a gente marcou no primeiro dia frio do ano. vamos aguentar por mais Agosto, tempo. aí por 6 da manhã a gente vai gravar, mas se tu quiser vir. Bacana. Já vou estar de volta aqui. Pena! Não vai Que poder tá aí. saudade dessa
das crianças. Gente, muito obrigado para quem ficou até aqui, porque a maioria desistiu no metade do caminho já. Não desiste. Arroba Solamento Podcast. Isso, nos segue lá também. Segue o IBT oficial. Yes. Né? YouTube, enfim, Spotify. tem todas as plataformas aí, aquela que tu mais gosta, tem lá também o podcast. Deezer. Tem Deezer, ninguém ouve, acho, mas tem lá. Não, ninguém ouve o Amazon Music, acho. Esses dias eu tava ouvindo. Um salve, querido, um beijo, querido Amazon Music. A gente não pode falar mal das coisas. Ah, desculpa, é verdade, beleza. patrocina nós. Tá no Deezer. Eu tava ouvindo o BTcast esses dias, eles estão numa guerra que o Deezer tirou eles. Olha a aí, gente ó. tá. Nós estamos lá. Opa, viu? A gente tá lá, Isso ninguém Você fala. ouve nós em fita também, né? De repente alguém gravou e te deu uma fita. Uma pessoa mais Gente, analógica. Deus abençoe sua vida, pense a respeito do seu chamado. Até o próximo podcast, que nós não sabemos quando será. A gente vai Mas gravar o quando a gente Senhor quiser. sabe. O Senhor sabe. Aleluia. Aleluia. Será mais Valeu. perto do que esse aqui, né? Foi. Isso, vai ser. Valeu, gente. Ore abraço. pelo Cris ser um cara que queira gravar. Um abraço, valeu. Você é louco, você é louco. Salve! Salve. Salve, ratão. Vai, Corinthians!